Bom pessoal, no vídeo de hoje queremos discutir aqui como que a gente faz para implementar a modulação para essa outra topologia de conversor. Ela é um pouco mais complexa, que é o chamado Modular Multilevel Converter, ou MMC. Bem, ele não é tão complexo assim. Na verdade, ele é um pouco difícil devido à quantidade de módulos. Mas primeiramente, o que é esse conversor? Aqui nós temos um conversor trifásico, né? Onde cada ramo desse aqui é um braço, né? Bom, esse aqui ele é semelhante a um conversor trifásico, né? Convencional que a gente já trabalhou, mas qual que é a diferença? É que entre cada fase, que a gente vai chamar aqui de braço, nós vamos ter uma célula do conversor, por isso que chama conversor modular. Essa célula ela pode ser composta de uma topologia de meia ponte ou também pode ser composta de uma ponte completa, né? Então a gente vai ter aqui essas duas topologias, ou a ponte completa ou meia ponte. É mais comum a gente achar ela em meia ponte. Onde que essa topologia aqui é empregada? Essa topologia ela é principalmente empregada em sistemas que a gente vai trabalhar com um nível elevado de tensão. Nesses níveis elevados de tensão, né, as nossas chaves elas têm limitação da tensão de bloqueio. Então, quando a gente trabalha com essa topologia, o que se pretende alcançar? Né? Vamos imaginar que aqui nós temos a tensão da nossa rede, né? Aqui nós vamos ter um barramento que é da ordem de 4.000 volts, né? Vamos padronizar a tensão não, mas só ter em mente que é uma tensão bem elevada. E aqui se deve ter uma tensão de pico aqui próximo de, chutar aqui 3,3 kV. Então eu não posso simplesmente usar as topologias convencionais de conversores que eu tenho para fazer essa síntese de tensão, injetar corrente, porque a gente tem a limitação da classe dos semicondutores, aqui dos IGBT, né? A gente não tem essa classe para bloquear, né, esse nível de tensão. Na verdade, ele não vai bloquear, né? Esse é o nível de tensão dele de trabalho. Então, para isso, a gente teria que ter uma tensão de bloqueio aí da ordem de 8.000 volts, né? Então, a ideia é o que? A gente usar conversores aqui, células em série, que cada uma ela vai conduzindo e bloqueando uma fração dessa tensão aqui do barramento. Então, essa que é a ideia do conversor multinível, né? Então, naqueles sistemas de HVDC, né, de high voltage, né, onde você vai ter um barramento CC muito elevado, tensão de linha também elevada. Quando eu digo elevada, né, a tensão é da ordem de 1.000 volts, no qual a gente já não tem tantos semicondutores para essa classe. Então a gente costuma usar então a associação de séries, né, desses módulos. E aí existe aquela mesma ideia, né, para este módulo aqui, começar a conduzir, ele só pode conduzir depois que esse módulo ligou, né? Então, à medida que a tensão vai subindo, vai ligando os módulos inferiores, aí depois vai passar aqui por um nível de tensão que aí já vai começar a conduzir as outras células, e por último aqui nós vamos ter a última célula, que é onde ela vai conduzir aqui nessa parte aqui do topo. E aí depois volta o ciclo novamente, vai diminuindo e aqui volta ao vermelho. E a mesma coisa quando passar pelo zero, aí depois sobe o nível de tensão e aqui vai para o verde. Então você sempre vai ter essa condução aqui, ó. Essas duas vão conduzir, deixa eu apagar aqui. Isso vai depender do nível de tensão que a gente está trabalhando, né? Vamos aqui. Então, o vermelho aqui, ele vai conduzir mais ou menos aqui, ó, nessa faixa. A gente vai ter o vermelho. Depois a gente vai ter aqui, por exemplo, o azul, que são esses dois. Então ele vai conduzir mais ou menos essa faixa intermediária. Por último aqui a gente vai ter
um verde. E aí nós vamos ter essa última parte aqui. Opa, aqui seria o azul aqui. E aqui seria o verde. Então, essa aqui é a ideia então, do conversor modular multinível, né? Cada célula vai conduzir uma fração aqui da tensão, né? Da senoide. Só que aqui nós temos ela de 3 células, né? Ou 3 níveis. Dependendo da literatura, né? Ele vai... geralmente a gente só conta o lado superior, porque, né, como ele é um conversor simétrico, então eu não vou dizer que ele é 6, eu não vou dizer que ele é de 6 células. Eu vou dizer que ele é de 3, porque a gente subentende que ele é simétrico, né? Então, se tem 3 aqui em cima, tem que ter 3 embaixo. Aqui, pelo desenho, né, aqui também é 3, né? Mas você vai ter aqui de N células, né? Você pode ter aqui de 4, 5, 6, 7, né? Não importa. A senoide ela vai ser dividida aqui, ó, o semiciclo dela, pelo número de células que tiver. Se tiver 4 células, a gente vai ter 4 camadas. Então, essa aqui é a ideia, então, desse conversor multinível. E ele é empregado para esses elevados níveis de tensão. Aí então vem a nossa dificuldade, que é como que a gente faz para fazer o PWM, né, de um conversor desse. Então você já imagina aqui, porque se tiver, por exemplo, se aqui for um conversor de 4 células, então você vai ter 4 módulos na parte superior e 4 inferior, vezes 3, né, que são 3 fases. Então nós estamos falando de 4 com 4, 8, 24. Nós estamos falando de 24, um conversor de 4 células. Nós estamos falando aí de 24 PWMs. Então é muito PWM para fazer esse conversor funcionar, né? Como ele existe multinível, vão existir diversas técnicas de modulação de PWM, né? Como que a gente faz a síntese para acionar. Eu vou aqui compartilhar um trabalho que eu vou deixar na descrição, né? O título para quem quiser pesquisar depois. Eu tenho esse trabalho aqui, né? Que eu vou colocar aí na descrição para depois quem quiser pesquisar sobre ele, né? Que ele faz uma revisão sobre as diversas técnicas de modulação aplicada a esse tipo de conversor, né? Então aqui ele dá uma explicada de como que é esse conversor, como liga e desliga as chaves, né? Só um detalhe que esqueci de falar, aqui mantém sempre a mesma ideia. Independente da quantidade de células e do que vai ter, nós vamos ter o seguinte, essa célula aqui, vou chamar aí, célula não, é CGBT S1, essa aqui vai ser o complementar dela. S1 é o complementar de S2. E aqui vai ser o S3. Opa, desculpa. Aqui vai ser o complementar dela. Essa daqui vai ser o S2 e essa aqui de baixo a mesma coisa. Esse padrão aqui também repete aqui, ó. Só que tem um detalhe para a gente entender como é que faz a comutação dele. Se essa daqui for a S1 e essa inferior for a complementar dela, aqui embaixo a coisa no braço inferior ela modifica. Aqui vai ser a complementar e aqui vai ser a não complementar. A mesma coisa aqui. A de cima vai ser a complementar e a de baixo não a complementar. Ela vai ser simétrica com as do braço superior, né? Mas voltando então às técnicas de modulação de PWM, esse trabalho aqui ele faz uma abordagem sobre diversas técnicas, né? E uma coisa aqui dá para vocês verem que só aqui ele já estudou 6 técnicas. Mas olha que interessante. Para fazer a modulação dele, a gente vai ter que saber, primeiro, né, a gente vai ter quantas células, né, quais são os níveis que ele trabalha. E como que eu falei, a senoide ela vai ser segmentada pelo número de células. O que isso quer dizer?
Se a gente tiver um conversor, então se a gente tiver um conversor de 4 células, né, a nossa senoide ela vai ser segmentada em quatro partes, né? O nosso dot cycle ele continua variando de -1 a 1, que é o nosso sinal que vai ser modulado, porém a portadora nossa, nós vamos ter que ter 4 portadoras. O número de células é igual ao número de portadoras. Então, se ele tem 4, então nós vamos dividir essa faixa de -1 a 1 em 4 partes, né? Então, nós vamos ter a primeira de -1 a 0,5, -0,5, que vai ser a amplitude da primeira portadora, de -0,5 a 0, amplitude da segunda, de 0 a 0,5 da terceira e de 0,5 a 1,4. Então, essa que vai ser a ideia das nossas portadoras. Se for um de 3 células, como que fica? Então, se a gente tiver um de 3 células, né, a sinoide vai ser segmentada em 3 faixas, então nós vamos ter 3 portadoras, né? Então, essa aqui é a ideia da gente fazer a modulação para esse conversor multinível. Agora, como que essas portadoras vão se comportarão? E aí vão existir diversas técnicas, né? Nesse trabalho que eu comentei aqui, né, você tem vários tipos de modulação. Mas, basicamente, o que muda entre elas, né? Que tem essa técnica aqui que é a mais comum, que é a SPWM, no qual a amplitude da senoide vai ser dividida pelo número de células. E todas estão alinhadas. Você tem a outra aqui, que o do braço inferior, ela tem um sentido, e as do braço superior, elas vão ser defasadas em 180 graus do braço inferior. Você tem essa outra técnica aqui, que cada modulante ela é defasada, cada portadora é defasada pela outra vai haver um shift phase, né? De 360 pelo número de células. Então, se for 4 células, vai ser 4 portadoras, vai ser cada uma defasada por outra em 90 graus, né? Então, são várias técnicas. Tem outras que sobrepõem, né? Então, tem umas que variam a frequência de uma portadora em relação à outra. Então, são bastantes técnicas que a gente tem para esse tipo de conversor. Tem outro trabalho também que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma tese, né? Ela trata só de modulação para conversores multiníveis, né? Quem tiver interesse, eu também vou deixar a descrição aí no vídeo. E aqui ele, né, detalha o funcionamento do conversor e explica cada uma das técnicas em especial, né? Então, são muitas técnicas que tem para a gente fazer para esse tipo de portadora, né? Aqui ele mostrando a divisão de como que é. Então, é bastante interessante. Show. Bom, acho que deu para pegar a ideia de qual que é isso aí. Então, vamos abrir a nossa simulação. Eu vou abrir uma aqui que eu montei de 4 níveis. Então, aqui a gente tem, né, uma célula de 4 níveis, ou um conversor com 4 níveis, né? Eu tenho 4 aqui na parte superior, 4 na parte inferior, em total tem 8. Um detalhe que eu não comentei é que esse tipo de conversor, o controle, não PWM, o controle ele é um pouco mais complexo, porque a gente tem que balancear a tensão em cada capacitor que tem aqui. Mas isso aí, para não deixar o assunto muito longo, né, e é fora do escopo, eu não vou comentar sobre essas tensões aqui, mas elas têm que ser balanceadas, igual a gente viu no vídeo passado. Então aqui a gente tem os conversores, né? Aqui eu coloquei 2 fontes de tensão, né, 200 volts cada uma, e aqui a rede. E aqui é onde eu implementei um controle. O controle nada mais é do que, eu vou pegar o controle que a gente fez na aula passada. Então eu vou pegar o controle que a gente fez aqui
essa aula passada, né? Que foi sobre esse vídeo aqui, onde eu vou usar essa mesma estrutura de controle que eu já discuti aqui. Todavia, eu não vou fazer o controle do barramento CC. Eu já vou entrar com uma referência de corrente de eixo direto. O restante é exatamente igual, né, o que é a malha de controle. Eu só não vou ter isso aqui. Então, se eu for abrir aqui dentro, então eu vou lá, meço a tensão, né, decomponho ela em de ABC para DQ, faço a PLL, depois pego a corrente no indutor, decomponho ela de ABC para DQ. Aqui eu tenho a minha corrente de eixo direto com a referência fixa, né, que eu vou enviar, não tem controle de tensão no barramento. Aqui eu faço a malha de PI da corrente de eixo direto e aqui a malha de corrente de eixo em quadratura. Depois que eu já tenho a saída desses compensadores, eu já tenho a minha corrente L, D e Q, faço a recomposição dela de novo, né, de ABC para DQ, e aqui eu mando para o meu PWM para fazer a minha síntese. Então é basicamente isso, é bem simples. Um detalhe que eu não comentei sobre esse tipo de conversor é o seguinte: nessa topologia de conversor aqui, como que eu já tenho que a minha senoide ela já está dividida em níveis, deixa eu mostrar para vocês aqui uma figura. Aqui, ó. Uma característica desse conversor é que a frequência da minha portadora ela não é muito elevada, porque nesse tipo de conversor, como eu já tenho aqui vários níveis que vão fazer uma escada, digamos assim, uma escada para recompor a senoide, então a frequência de comutação eu posso diminuir. Então a gente vai encontrar aí que a frequência da portadora, esses tipos de aplicação, é algumas aí em torno aí de 5 a 30 vezes a fundamental. Então não é muito grande não, então vai estar nessa faixa aí a frequência da portadora. Então aí nós vamos ter conversor aí que eu estou falando da faixa aí de 1,8 kHz, uns 600 Hz. Né? Então assim, a frequência de chaveamento ela não é elevada para esse tipo de aplicação e nem precisa, né? Porque pensa só, a senoide nossa ela já está sendo aqui, ela por natureza ela já vai ter esse formato. E quando eu aplicar a comutação, eu só vou suavizar esses degraus que os níveis produzem. Então vou ter uma coisa mais ou menos assim. Então ela já vai estar com aspecto bem arredondado, então eu não preciso ter essa frequência elevada, né? Porque também eu vou ter muitas perdas. Então essa é uma característica desse tipo de aplicação. Então o formato de tensão que eu vou ter na saída tem mais ou menos esse aspecto aqui, ó. Então por isso que eu dispenso eu não preciso ter uma frequência muito alta na portadora, porque esses degraus eles já vão suavizar bastante a minha senoide. Então ao invés de você aumentar o nível, a frequência de chaveamento, talvez seja interessante você aumentar o número de níveis, né? Então essa aqui é a vantagem de trabalhar com essa topologia. Então vamos voltar aqui nossa simulação aqui. Então o controle basicamente é isso. Aí eu tenho os meus duty cycle. Bem, o que acontece aqui a gente tem que ter em mente. Uma coisa é a frequência de chaveamento. Uma coisa é isso aqui. E a outra é a frequência de amostragem,
que é onde que vai rodar o seu controle. Isso aqui, eu vou estar aqui na casa aí dos, digamos, de 1 kHz. Na frequência de controle, a gente pode rodar na frequência que a gente já vem trabalhando, aí na casa aí de 12 kHz a 36 kHz. Por quê? Aqui dentro é onde primeiro onde vai estar o nosso controle. A gente tem que fazer PLL, monitoramento da corrente IL, fazer os cálculos dos nossos PIs. Então isso ele roda numa frequência maior. A frequência de comutação ela é baixa, porém essa frequência de controle, que é onde a gente executa o PLL, ela vai ser maior. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então na nossa simulação, o que eu fiz? A frequência, eu coloquei aqui uma frequência de chaveamento, mas na verdade ela não vai chavear. A frequência de amostragem vai ser 36 kHz e a frequência de comutação ela vai ser de 24 vezes a da fundamental, que daí acho que 1144, se não tiver errado aqui a conta. Então é próximo de 1 kHz. Então essa frequência de comutação aqui é a frequência que vai ser feita o chaveamento de cada um desses módulos aqui. Então, uma vez que eu calculei aqui o meu duty cycle, né, ele já está pronto, ele vai variar de -1 a 1. Aí eu vou passar para o meu módulo de PWM. Como que é feito o módulo de PWM então? Como ele é um conversor de 4 níveis, eu vou ter 4 portadoras. Então, na primeira portadora, eu vou de -1 a -meio. E a frequência, que é de... na qual vai ter essa frequência aqui de 1440 Hz. Então, tá aí. Para a segunda portadora, eu vou de -5 a 0. Para a terceira, ela vai de 0 a 0,5. E a outra, eu vou de 0,5 a 1. Para essa modulação que eu estou fazendo, eu não vou usar phase entre elas. Elas vão estar todas alinhadas. Então, vamos ver como é que fica aqui o sinal das portadoras. Então, tá aí, ó. -1 a 0,5, -0,5 a 1. Então, tá aqui como que fica as nossas portadoras. Então, elas vão cobrir de -1 a 1. Aí, nesse intervalo, eu vou ter 4 portadoras, cada uma cobrindo uma. E aqui eu vou ter o sinal das modulantes. Como é trifásico, né, eu vou ter os 3 sinais da nossa modulante. Olha lá. Então, vai ter essas 3 modulantes comparando com essas portadoras. E eu coloquei aí bom, tem um ganho de -1 aqui. Por que tem esse ganho de -1? Por causa disso aqui, ó. O que acontece? Para eu ter VCM nessa saída, essa chave S1 aqui, ela tem que estar fechada. Se ela estiver fechada, então desculpa, para ter VSM aqui na saída, eu tenho que estar com essa chave aberta, porque aí eu vou ter só esse caminho para conduzir. Se eu fechar, eu vou estar aplicando a tensão do capacitor sobre esses 2 terminais. Então, o comportamento dela é o contrário. Então, para isso eu tenho que ter esse -1 aqui. E aqui é o NOT, né? Então, se for maior ou igual, aciona aqui as chaves de cima, né? Que vão ser toda essa chave aqui, ó, a primeira de cada módulo. E com o NOT aqui, eu vou acionar todas as chaves inferiores de cada módulo. Como a parte de cima ela é o contrário da parte inferior, aí na nossa estrutura aqui do modular, inverte a ligação. O NOT, que liga a parte, ela vai ligar a parte superior
Então, todos esses notes aqui, ó, eles vão ligar a parte superior desses módulos aqui. Então, e a parte aqui que não é NOT, que vai direto, essa daqui, ela vai acionar as chaves inferiores. Então, vamos ver que nosso conversor funcionando. Então, vou ligar. Então, tá aí, ó, a corrente funcionando bonitinha, né? Agora, se esperar, né? E aqui eu vou dar uma referência de corrente negativa, corrente de eixo direto. Então, a gente vê claramente funcionando nosso conversor multinível, né? Aqui eu coloquei ele no barramento de 400 volts, né? Só para, mas pode ser tensões aí de 4.000 volts. Era só para testar a nossa modulação. Vamos ver qual que é o padrão de saída aqui dos pulsos das chaves. Olha que interessante. Se a gente observar aqui cada chave, a gente vê ela desenhando uma senoide. Então, olha que interessante. A senoide, quando ela está nessa faixa, essa célula comuta, depois passa para a chave superior, onde ela comuta. Toda vez que o duty cycle ele vai passando para a célula superior, a célula inferior tem que ficar ligada ao pulso aqui. Então, essa chave aqui, ela só pode comutar se a de baixo já estiver ligada, que é o que está vendo aqui. Então, a de cima, ela começa a comutar só depois que a de baixo estiver ligada. E assim vai. Aí a de cima desliga primeiro, depois comuta essa, desliga, vai indo, e aí começa a inverter aqui na parte simétrica negativa. Então, se você olhar bem, você vai ver que forma uma senoide. Então, tá aí o nosso conversor multinível. Bom, eu vou colocar aqui um voltímetro só para a gente medir a tensão entre a fase A e o barramento aqui, o meio do barramento, para a gente ver o formato dela, que interessante. Olha lá como é que a gente vai ver. Então, como é 4 níveis, então aqui a gente vai ver os 4 níveis, ó. Nível 1, 2, 3 e 4. Então ela vai de menos 200 a 200, que é tensão de fase neutra. E aí, então esse que é o conversor multinível, bem tranquilo. Tem um que eu montei aqui que é um de 3 níveis, né? Esse aqui é menor, mas a ideia também é a mesma. Eu só vou ter então aqui de menos 1 a menos 0,33, menos 0,33 a mais 0,33 e de 0,33 a 1. A parte de controle aqui, ela não muda, o que muda é só na modulação. Então vamos ver como que fica. Bom, montei aqui o de 3 níveis, né? Então vamos ver ele funcionando aqui. Olha que interessante. Os 3 níveis, 1, 2 e 3. Então o conversor nosso de 3 níveis, né? E vamos ver as formas de onda. Tensão do barramento 400, tensão de linha e olha a corrente. Também funcionando. Então, a modulação não muda, né? Se você aumentar o número de células, você vai dividir isso aqui mais, né? Então, o que a gente tem que ter em mente? Para cada nível, eu vou ter uma portadora. Então, essa aqui é a ideia. Agora, nós vamos pegar isso e vamos implementar no DSP como que a gente consegue fazer essa segmentação aqui para fazer a nossa modulação no DSP. Então, para implementar no DSP, nós vamos fazer aqui como se fosse o braço de uma fase só. São 3 níveis, então nós vamos precisar de 3 portadoras. Eu vou usar o PWM 1, 2 e 3. Para cada um vai ser um desses níveis. E o que acontece? Se eu for fazer as 3 fases, A, B e C, então provavelmente eu tenho que usar 1, 2 e 3 para a fase A, 4, 5 e 6 para a fase B, 6, 7 e 8 para a fase C. Ou então, o que a gente pode fazer? Nós podemos criar
tanto da fase A e da fase B, apenas com PWM da fase 1, 2 e 3. Porque o que acontece? O que vai mudar é o Duty Cycle, né? Aqui, a fase, a portadora não muda quando trata aqui da fase ABC. O que muda é o Duty Cycle. Então, esse comportamento é o mesmo. Então, dependendo do nível de módulos, ou você vai ter que usar aí um FPGA para fazer para replicar os pinos de PWM, né? Ou fazer algum circuito com porta-end, né? Porque só aqui, se você for acionar cada uma dessas chaves, aqui vai dar, cada uma aqui tem duas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos precisar de 12 pinos. Então, existem várias maneiras de você contornar isso, né? Depois a gente pode discutir no outro vídeo. Mas vamos aqui só ver como é que faz a modulação. Então, aqui dentro do nosso código, né, que eu peguei aquele da última aula, né? Tem os compensadores aqui de eixo de quadratura direto, a tensão ABC que vai ser convertida em DQ, o PLL trifásico, né? E a estrutura da corrente do indutor de DQ para ABC e de ABC para DQ. As medições das correntes e tensões, os 3 Duty Cycles, o D e o Q de ref. Aqui é do template do SP, né, que ele vai habilitar o clock e outras coisas, né? Ligo o clock aqui do timer. Vou utilizar só 2 interrupções, a do timer e do ADC, né? E aqui eu vou configurar o GPIO. Então vamos lá dar uma olhada como que eu configurei. Aqui tem o GPIO dos LED. Aqui, como eu vou programar só a fase A, então eu estou utilizando, são 3 portadores, então eu vou usar o PWM 1, 2 e 3. Então aqui tem os pinos 1A e 1B, 2A, 2B, 3A e 3B. Então todos esses pinos, eles ligariam na prática, se eu fosse montar, seriam esses pinos aqui, ó. Então aqui seria 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Esses pinos aqui de baixo, eles são os mesmos dos comandos que vem daqui. Aí isso aqui você pode fazer com FPGA ou utilizar algum circuito aí para replicar esses sinais para cá. Ou então, se você quiser pegar do próprio DSP, qual outra forma que você tem de fazer isso? Vamos dar uma olhada lá. Outra forma de você fazer é o seguinte: eu tenho que usar o mesmo pino, PWM1A e 1B. Então vou usar o GPIO 0 e GPIO 1. Eu utilizaria, então eu estaria aqui, ó, GPIO 0 e GPIO 1. Digamos assim, 0 e 1. Esses pinos aqui, eles vão ter os mesmos comandos desse módulo aqui. Então, se eu não quisesse usar FPGA, usar o próprio DSP, o que eu teria que fazer? Eu venho aqui na frente, ó. Tá vendo que esses pinos repetem de novo? Então, eu habilitaria a função PWM no GPIO 145 e 146. E aí, eu ligava eles aqui. 145 e 146 é o mesmo PWM1A e 1B, e esse aqui seria o 0 e 1 que eu ligaria aqui. Então eu poderia replicar dessa forma, ou usar o GPIO 0 e 1, 145 e 146 por PWM1, ou então eu utilizaria apenas o GPIO 0 e 1, e aí eu fazia um circuito externo com portas lógicas, né? Porta AND ou porta NAND, aí fica a seu critério, e replicaria aqui para o braço inferior, né? Essa é uma vantagem então da gente estar trabalhando com esse conversor, porque esse braço aqui, os comandos deles são os mesmos comandos que vem aqui para baixo, porém a lógica aqui inverte, né? A desse pino vai ser a mesma desse. A desse aqui vai ser a mesma desse.
Então, né, fica aí como você resolveria esse problema, né? Então é bem tranquilo. Então aqui eu configurei, aqui eu deixei configurado, tá vendo? Para usar o mesmo pin de PWM. E eu deixei configurado para o PWM1A, o 1, 2 e o 3, né? Se eu não quisesse replicar esses pinos lá externamente. Agora que vem a parte interessante. Eu vou ter as minhas... configurei o GPIO. Agora eu vou configurar o PWM. Aí eu vou configurar as minhas 3 portadoras. E esse PWM aqui esses esses 3 PWM, eles vão rodar nessa frequência de 1440 Hz, né? Que vai ser 24 vezes a fundamental. Esse outro aqui, eu vou estar deixando ele rodar em 18 kHz, que na verdade vai ser 36 kHz, porque eu amostro 2 vezes, né? E o intuito dele é de rodar o que? É o meu controle, o ADC, dentro dele vai estar o PLL e outras coisas, toda a parte de proteção. Então, eu vou usar esse PWM aqui apenas para trigar o meu ADC. Então, ele vai simplesmente só para trigar essa rotina aqui, ó, porque eu não posso rodá-la na frequência de comutação. Para eu rodar minha PLL, eu tenho que ter uma frequência considerável, um número de pontos substancial para conseguir ter uma boa referência. E aqui eu configurei o PWM1A. Como eu não vou usar o deslocamento de fase, que é o PWM1A, aqui o PWM2, como eu não vou utilizar o deslocamento de fase, aqui a fase dele vai ser 0. E aqui o PWM3. Né? Elas vão ser 3 portadoras normais. E aqui eu configuro o PWM4 em 18 kHz, né? Para o meu ADC rodar 2 vezes, que vai ser 36 kHz. Então, tá aí a minha configuração do PWM. Depois eu vou configurar o meu ADC, o módulo A e módulo B, que eu vou amostrar a tensão VA, VB, VC, a tensão no meu barramento, e eles vão ser disparados pelo PWM4. E aqui meu PWM vai ser amostrar as 3 correntes da fase A, B e C, e também disparado pelo módulo 4. Vou pular isso aqui, depois eu volto. E aqui eu configuro meus compensadores de eixo, quadratura e referência, né? Inicializo o PLL. E aqui está então a minha rotina que a gente fez na última aula, né? As decomposições, recomposição. Então até aqui sai o nosso Dodge Cycle. Bem, aqui, esse aqui é só para fazer um debug que eu vou explicar depois. Como que eu saio daqui para jogar no PWM? Aqui que está o segredo. Então eu vou dividir em 3 faixas. A inferior, que vai a superior, que vai de 1 a 0,33, então vai estar aqui. De 0,33 a 1. A segunda faixa, ela vai de menos 0,33 a mais 0,33. E a última faixa, ela vai de menos 1 a menos 0,33. Então, primeiro if, o Dodge Cycle é maior que 0,33, então se for, quer dizer, então não precisa nem olhar essas outras partes. Aí, se ele for maior do que 0,33, né, o que eu estou querendo dizer? Eu estou aqui no topo Então, eu estou aqui nesse topo, né? Então, quem é que vai fazer essa modulação aqui? Quando eu estiver no topo, quem vai estar comutando é essa célula. Como eu vou estar no topo, essa célula, para ela estar comutando, essa daqui de baixo tem que estar ligada e essa tem que estar ligada. Então, o que eu faço?
passo o Dot Cycle apenas para ela e as outras duas células eu já deixo ela saturada com o Dot Cycle, que isso aqui então eu vou deixar essas duas sempre ligadas. E como é que eu deixo ela sempre ligada? Eu passo o valor do CMPA, o mesmo valor do PRD, que é a mesma coisa que eu falar que o Dot Cycle dela é igual a 1. Então, eu vou ter esse efeito aqui na modulação. Okay, vai ser esse aqui, ó. Ou seja, essa célula vai estar comutando, a de baixo vai estar ligada e a outra vai estar ligada. Então, é assim que eu faço. Se o Dot Cycle não for maior que 0,33, então vou verificar, ele é maior que menos 0,33, aí eu vou passar o Dot Cycle para a célula do meio, a célula superior eu vou desligar, que ela equivale ao DUT igual a 0, e a de baixo eu vou deixar ela toda ligada, que é o DUT igual a 1. Então, eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Para essa célula aqui comutar, a de cima, para ela comutar aqui, a de cima está desligada e a de baixo está ligada. Bom, e se ele não for maior do que menos 0,33, então quer dizer que ele está entre menos 1 e menos 0,33. O Dot Cycle, então, vai para a primeira célula e as demais vai estar desligadas, que é o que a gente vai ter esse efeito aqui, ó, da terceira célula. Na verdade, a terceira célula aqui, onde que ela vai estar? É essa aqui, ó. Porque as outras vão estar... Porque aqui, na verdade, é o simétrico, né? Então, ela vai estar comutando e a outra vai estar desligada, desligada, desligada e ela comutando. Então, essa faixa aqui, ó, ela vai de menos 1 a menos 0,33. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Seria aqui, ó. Seria essa parte aqui, ó, menos 1. Então, eu teria só essa célula comutando, as outras desligadas. Então está resolvido aqui o meu Dot Cycle. Bem, como eu não tenho o conversor para mostrar ele funcionando, como que eu vou verificar se ele está rodando beleza? Bom, como eu não tenho um conversor, como que eu vou verificar então ele funcionando? Eu vou gerar um seno aqui, ó, que vai ser o equivalente à saída desse controle. Então, é um seno que vai variar de menos 0,95 a 0,95. Esse mesmo seno, eu vou jogar ele no conversor digital analógico, o DAC. E vou comparar no osciloscópio esse sinal com as saídas do meu PWM. O que eu quero fazer? Então, eu vou pegar aqui o mesmo Dot Cycle, gerar o DAC, e ele vai estar aqui. Esse aqui vai ser o nosso sinal modulante. E no outro canal, eu vou analisar a saída do PWM 1A, a 2A e 3A. Isso aqui vai ser o que eu quero ver no osciloscópio. Então, o que eu pretendo ver no osciloscópio? Eu vou ver então aqui o meu sinal modulante. Aí na hora que eu colocar o PWM1A, ele só pode modular na hora que ele tiver, ele só vai chavear na hora que ele tiver nesse topo. Na verdade aqui eu tenho que inverter o sinal, só um momento. Então eu quero ver isso aqui, ó. Na hora que a senoide ela tiver no topo aqui, ó, maior do que 0,3, ela começa a chavear. Saiu dessa faixa aqui de 0,3, ela desliga. Depois eu vou para o PWM2, que na hora que ele tiver entre menos 0,3, ele começa a chavear e para aqui, ó, em aproximadamente 0,3. Depois eu vou para o terceiro PWM, que ele vai chavear onde estiver abaixo de menos 0,3 até 0,3.
Então eu tenho que ver esses 3 sinais. Então cada um comutando em uma faixa, comparando com a senoide. Então vou descarregar o código aqui e vamos lá ver como que vai ficar. Bom pessoal, então vamos ver o PWM1A, lembrando que ele só pode comutar aqui, ó, na hora que ele for maior que 0,3. Então descarreguei aqui o código. Então olha que interessante aqui que nós estamos vendo. Aqui tem um sinal do DAC em azul, no qual nós estamos usando aqui 1 volt por divisão. Então aqui tem 1 volt numa gratícula, 2, 3. Então se a gente dividir aqui, ó, 0 a 1, 1 a 2 e 2 a 3. Então o PWM1A ele só pode ligar e desligar na hora que ele estiver no último terço da senoide, tá vendo? Então aqui na hora que ele está entre 2 e 3 volts é que ele chavia, depois ele desliga o restante, que é conforme a gente está vendo aqui. Agora eu vou passar para o segundo PWM, que é o vermelho, que eu tenho que ver ele entre 0,3 e menos 0,3. Então, trocando aqui no DSP, olha lá o que nós estamos enxergando. Então, se a gente olhar bem aqui, ele só está comutando entre 1 e 2 volts, que é o meio da senoide que ele está chaveando. E por último, nós vamos trocar aqui pelo EPWM3, no qual ele só vai comutar na hora que o sinal estiver aqui abaixo de menos 0,3. Então, trocando aqui no DSP, olha lá que interessante. O sinal, só quando ele está abaixo de 1 volt, que seria menos de 1/3, é que ele fica comutando. O restante do tempo ele fica ligado, porque aí depois vem a segunda célula, começa a comutar, ela fica ligada, depois vem a terceira. Então tá aí o nosso sinal funcionando. Bom, vou voltar aqui no código de novo, onde eu tenho essa função aqui, ó, setup DAC, que é onde que eu configuro o DAC. O DAC eu pedi ele aqui, ó, para ele ser sincronizado com o EPWM, para ser sincronizado com o EPWM4. Deixa eu só... Opa, desculpa, o EPWM3 é a última portadora e o EPWM4. Então, eu estou pedindo ele aqui para ser sincronizado com o PWM4. Opa, esqueci de corrigir. Então aqui, ó, ele está sincronizado com o PWM4 agora, porque a fórmula é -1. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele ficar sincronizado com o PWM1. Como ele vai estar sincronizado com o PWM1, o DAC, eu vou ter que ver ele no mesmo formato do que a gente viu aqui na saída. Ele vai ter que ter esse mesmo formato aqui, ó. Nós vamos ter que ver uma coisa parecida com isso. Então, vamos lá ver se vai ficar. Então, pedi aqui ele para sincronizar com o PWM1, né? E aí eu vou dar o play e a gente vai ver lá funcionando. Olha lá que interessante. Vou desligar o canal 1 agora. Olha aqui os níveis do nosso conversor, então. Então, se a gente olhar bem, aqui está o nível 0, né? Então aqui tem 1, 2, 3, os 3 níveis que a gente vê na tensão do conversor. Então é isso, então até a próxima.